escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula da Escola Dominical. Nós estamos estudando a revista Gente que Crê e Faz, não é mesmo? Vamos começar essa aula com uma oração? Feche os seus olhos que eu vou orar. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos, mesmo que de uma maneira virtual, para estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer para o nosso coração nesse dia, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu já falei, nós estamos estudando a revista Gente que Crê e Faz, que é da classe juniores, ok? E a gente começou essa revista, vamos ver quem lembra aí. Nós começamos essa revista falando sobre o que é um profeta, o que é uma profecia. Você se lembra? Profeta é aquele homem que é chamado por Deus para falar em nome do Senhor. E a gente viu logo na primeira lição que o primeiro profeta que Deus usou foi quem mesmo? Foi Moisés, isso mesmo. Moisés foi o primeiro profeta. Deus deu a ele os 10 mandamentos. Lembra que ele subiu no monte, houve relâmpagos, trovões, e ele desceu com as tábuas da lei, com as leis que era para o povo seguir? Então, Moisés foi o primeiro homem com quem Deus conversou e revelou aquilo que ele queria para o seu povo. E a Bíblia também traz os 17 profetas que são escritores. Lembra que a gente conversou sobre isso? São os profetas maiores e os profetas menores. Não por causa da importância deles, mas porque alguns escreveram bastante, que foram os 4 primeiros profetas, os 4 profetas maiores. Vamos ver lá na Bíblia? Se você olhar lá no índice da sua Bíblia, você vai observar que tem lá no Antigo Testamento, começa os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, que a gente chama de Pentateuco. Tá lá, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, pula aí um pouquinho, você vai chegar lá, depois do Cântico dos Cânticos de Salomão, você vai chegar em Isaías, que é o primeiro profeta maior. E aí são 4 profetas maiores, olha só, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é a continuação, né, o mesmo profeta que escreveu, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem os outros 12 profetas menores porque eles escreveram textos mais curtos. As suas cartas têm 3, 4, 5 capítulos, mas não mais que isso. Vamos ver? Depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Chegamos aí nos 12 profetas menores. 12 profetas menores, mais os 4 maiores, deu 16. Mas não são 17 profetas? Tem o primeiro, lembra? Moisés. Então, são 17 profetas que a Bíblia cita aí pra gente. E aí, a gente começou a estudar sobre alguns desses profetas, né? A gente começou falando de Elias, que ele falou a mensagem de Deus para o malvado rei Acabe. Lembra? Acabe não gostou nada de saber que Deus ia castigar o seu povo. E ficou bravo com Elias. Mesmo sabendo disso, Elias não se calou e ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Lembra que ele ainda desafiou os profetas do falso Deus Baal para fazer os 2 altares?
e aí só o altar de Elias é que Deus enviou fogo e consumiu todo o sacrifício que ele havia preparado. Deus mostrou o seu poder naquele momento, né? E Elias não morreu. A Bíblia conta que Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo. E quem testemunhou isso foi o seu aprendiz, Eliseu. Aliás, a gente estudou logo em seguida, na próxima lição, sobre Eliseu, que Eliseu foi ajudante de Elias. Ele teve visões sobre as estratégias de guerra dos inimigos do povo de Deus, né, dos inimigos de Israel, e ajudou o exército israelense a ser vitorioso nessas batalhas. E isso foi porque Deus estava com ele, porque Deus estava dando essas visões para Eliseu. E o versículo que a gente aprendeu para essas 3 lições foi: a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Lá em Salmos 33:4. Deus não erra, a sua palavra está sempre certa. E é isso que a gente aprendeu nessas 3 primeiras lições. E aí, a gente continuou caminhando na nossa revista. Vimos sobre o profeta Isaías. Isaías foi profeta em Judá. O reino já estava dividido, já tinha separado Judá e Israel, e ele estava lá em Judá. Depois da morte do rei Uzias, e os assírios, que eram um povo inimigo do povo de Deus, tentando invadir a cidade, invadir o reino, ele estava muito preocupado sobre o que ia acontecer. E aí Deus deu uma visão para ele do trono celestial. Ele viu que o trono de Deus estava ocupado pelo Senhor, que ele não precisava temer, que Deus estava reinando e cuidando de tudo. Olha que bacana isso! Isaías ainda foi o primeiro a anunciar a vinda do Salvador. Foi o primeiro que anunciou a vinda de Jesus. Depois de Isaías, nós falamos sobre Jeremias. Jeremias, ele se sentia incapaz de profetizar a palavra de Deus, mas ele orou, ele pediu para Deus para o capacitar. Ele pediu para que Deus o usasse, assim como um oleiro usa o barro nas suas mãos e faz um bonito vaso, e se precisar ele destrói aquele vaso e constrói de novo. Ele pediu para que Deus fizesse isso com a vida dele, para tirar tudo que fosse ruim da vida dele, para deixar ele um vaso novo, um vaso bonito que pudesse ser usado para falar sobre a palavra de Deus. Ele foi humilde, reconheceu que ele não conseguia, mas ele pediu a Deus a capacitação. E a gente já pode aprender bastante com o profeta Jeremias, não é mesmo? E Jeremias ainda enfrentou um outro obstáculo. Ananias, que veio contando coisas mentirosas, veio falando falsas profecias para o povo, falando coisas que as pessoas queriam ouvir, que Deus estava tudo bem, que Deus estava contente com o povo, e Jeremias alertou as pessoas, falou: o Senhor está muito bravo, vocês estão no meio dos idólatras, não façam isso. Ninguém quis ouvir Jeremias. Lembra que ele colocou um jugo, aquele dos bois, e falou: olha, nossa nação vai ser subjugada, vai ser presa, vai ser levada cativa. E ninguém quis dar ouvidos para Jeremias, não é mesmo? Nessas lições, nós aprendemos outro versículo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, a Bíblia está dizendo lá em Provérbios 29:18, o povo pode se corromper se Deus não fala através dos profetas, mas quem guarda a lei no seu coração, na sua mente, esse é feliz. Esse não vai ficar triste de jeito nenhum. Partimos então para a história de Ezequiel. Quando Nabucodonosor capturou Jerusalém, Ezequiel foi um dos primeiros grupos ali de pessoas, ele estava nesse grupo que foi levado para o cativeiro na Babilônia. Deus levantou Ezequiel como profeta para que os judeus que estavam exilados naquela terra tivessem acesso à voz de Deus, né? Que eles continuassem ouvindo o que Deus falava para eles. E um dia o Senhor deu uma visão para Ezequiel. Ezequiel viu um vale cheio de ossos humanos. Lembra dessa aula? Deus mandou Ezequiel ordenar aos ossos que se levantassem. A gente podia falar assim: mas osso? Não tem nem carne nem nada. Você acha que eu vou fazer isso, Deus? Ezequiel não duvidou de Deus. Assim como Deus mandou,
ele obedeceu na mesma hora. Ele falou, ordenou para os ossos que se levantassem, e na mesma hora ele enxergou aqueles ossos se juntando, tornando carne, tecido, formando exércitos, e ele entendeu, então, que Deus queria mostrar para ele que o povo ia se levantar e ia ser liberto do cativeiro. Na lição seguinte, em Daniel, que também foi levado ainda menino para a Babilônia, para o cativeiro, a gente viu que ele continuou fiel a Deus em todo o tempo. Ele não quis se misturar, comer as comidas impuras do povo babilônico. Ele se manteve fiel, orando somente a Deus, não se curvando a nenhum outro Deus, mesmo com o risco de ser colocado no meio de uma cova cheia de leões. Ele não teve medo, ele sabia que Deus estava com ele. Né? E ele tinha o dom de interpretar sonhos, ele falava aquilo que Deus mandava dizer. Ele era sábio e obediente ao Senhor. E depois de Daniel, a gente chega na lição de hoje, que é Abacuque. Esse é o profeta que nós vamos estudar hoje. O Abacuque viveu nos mesmos dias de Jeremias. Ele sabia que a mensagem de Jeremias era verdadeira. Lembra quando Jeremias confrontou Ananias? Ananias falava que estava tudo bem, e Jeremias falava, Deus vai enviar um castigo para a gente, toma cuidado com isso. A maioria das pessoas nem ligou para aquilo que Jeremias estava dizendo, mas Abacuque sabia que ele era profeta verdadeiro, sabia que Deus realmente ia fazer isso. Isso entristeceu demais o coração de Abacuque. Ele ficou muito triste com essa história toda e ele orou a Deus abrindo seu coração. Logo no comecinho do livro de Abacuque, lá no capítulo 1, no versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então ele começou a reclamar: ai, Senhor, por que o Senhor não me escuta? Eu estou pedindo para o Senhor livrar o nosso povo, faz alguma coisa. Aí no capítulo 2, Deus responde para Abacuque. Vamos ler? Vou pegar minha Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Que queixa? Aquela que ele estava fazendo. E até quando eu vou perguntar? O Senhor não vai me ouvir, Senhor. Eu quero escutar o que o Senhor tem para me dizer. Então ele falou, eu vou ficar de olho, eu vou prestar atenção nos sinais que Deus tem para me responder. E sabe o que Deus respondeu? Eu vou pedir para o Davi ler aí para a gente. Davi, lê para a gente, por favor. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Isso mesmo, Davi. Deus mandou escrever bem grande, para todo mundo ler, mesmo quem passasse apressado. Tipo um outdoor daquela época, um quadro bem grande, um painel enorme para que todos entendessem aquilo que Deus queria dizer. Primeiro, Deus falou do soberbo. Sabe o que significa isso? É um adjetivo. Adjetivo é uma característica que as pessoas podem ter, não é mesmo? Mas esse adjetivo não é um adjetivo muito bom, não. Soberbo é aquela pessoa que se acha, que pensa que é melhor que os outros, é arrogante, narizinho levantado, eu sei tudo, você não sabe nada. Esse é o soberbo. E olha só o que Deus falou para Abacuque sobre ser soberbo. Francisco, lê pra gente. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Obrigada, Francisco. Deus falou que existe uma grande diferença entre ser soberbo e ser justo. E ele fala que o justo viverá pela fé, ou seja, pela confiança no Deus verdadeiro. Deus também deixou claro que mesmo com tantas coisas ruins acontecendo ao seu povo, ele não ia abandonar o povo. Olha só a promessa de Deus que a gente lê em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Eu vou pedir para Ana Lara ler para a gente agora.
pois até assentirá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Isso mesmo, Ana Lara. Nesse momento, Abacuque entendeu que ele não devia ficar reclamando, não devia ficar lamentando as dificuldades que o povo ia enfrentar. Ele parou de olhar para os problemas e voltou os seus olhos para Deus, para o único que pode resolver os problemas. Ele parou de reclamar, de murmurar e começou a louvar a Deus. Agora, o Gabriel vai ler para a gente o que Abacuque escreveu no 2º versículo do capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Que palavras difíceis, não? Vamos ler de novo esse mesmo versículo, Abacuque capítulo 3, versículo 2, numa linguagem mais atual? Lê pra gente, Helena. Fazer agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Abacuque 3.2. Abacuque reconheceu que ele dependia de Deus e da sua misericórdia. Ele passou a confiar que Deus ia resolver os seus problemas e os problemas que o povo estava enfrentando. Depois, ele ainda fala lá no capítulo 3, versículo 17, olha só, vou ler com vocês. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Olha só que situação. Ele está dizendo que mesmo que tudo desse errado, mesmo que todas as coisas ruins pudessem acontecer, ele fala que o coração dele está alegre ainda, que ele confiava totalmente em Deus. Olha só o que ele escreveu logo no versículo seguinte, no versículo 18. Ô Luiz Gabriel, lê pra gente esse versículo, por favor. Abacuque 3,18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É isso mesmo, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha na linguagem mais atual como é que está escrito. Desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, o meu Salvador. Então, Abacuque reconheceu que Deus era a sua força, Deus era a sua salvação. Ele reconheceu que ele dependia do Senhor para tudo. E o seu coração ficou alegre, pois ele sabia que só Deus podia livrar o povo daquela situação de cativeiro. E o Levi vai ler para a gente o último versículo do livro do profeta Abacuque, onde ele declara a sua fé incondicional a Deus. Lê para a gente, Levi. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3:19. Pés como da corça? Como assim? Corça não é o nome daquele carro? Mas no tempo do profeta Abacuque nem tinha carro. Eu acho que não era disso que o Abacuque estava falando, hein? Eu pedi para o Luiz Gabriel me ajudar aqui a pesquisar um pouco mais sobre isso. O que era essa tal de corça? E aí, Biel, fala pra gente, o que é essa corça da Bíblia? Corça é um mamífero da família dos cervídeos. Ele se encontra nessa região da Europa, na Ásia Menor e no Mar Cáspio. Olha! Agora sim, corça é um animal. E a gente descobriu que a corça é muito rápida. Ela corre tão rápido como o seu xará, o carro Corsa. E ela chega a atingir 80 km por hora. Então, quando ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça, isso é, ele quer dizer,
ele me faz correr rápido, forte, eu vou estar sempre com vigor. É isso que Deus queria, que Abacuque estava declarando para Deus, né? É uma experiência de fé tremenda que Abacuque teve. No começo, ele estava cheio de dúvidas, mas agora ele tinha um coração cheio de alegria, porque ele tinha entendido que não estava sozinho, que Deus estava junto dele o tempo todo. Vamos aprender com Abacuque? Ao invés de reclamar, lamentar, resmungar, vamos agradecer e louvar a Deus por todas as coisas boas que ele já fez, que ele está fazendo e que ele ainda vai fazer na vida da gente. Vamos mudar o nosso olhar. Parar de olhar para os problemas, para o que não está dando certo e começar a ver o que Deus tem para a gente. Vamos confiar naquele que nunca nos abandonou. Eu vou te fazer um desafio. Essa semana, todas as noites, quando você for orar, lembre-se de agradecer a Deus por pelo menos 3 coisas boas que Ele te deu no dia. Só 3 coisinhas, nem precisa ser uma lista muito longa. Será que Ele hoje te deu saúde? Será que você tinha comida no prato? Será que você tem uma família perto de você? Será que você está entrando em férias na escola e vai ficar livre das aulas por um tempo? O que é que Deus tem para agradecer hoje? Todos os dias esse exercício de gratidão, exercício de olhar para Deus, ver o que Ele tem feito de bom na sua vida. Vamos aprender a agradecer todos os dias? E para finalizar, eu quero chamar a Ana Lia, que vai ler para a gente o versículo que nós estamos decorando, lá em Salmos 119, 114. Meu refúgio, meu escudo, na tua palavra eu espero. Salmo 119, 114. Isso mesmo! Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, é Ele quem nos guarda, que nos protege. A gente não deve reclamar, e sim agradecer. E por falar em agradecer, vamos agradecer pela aula de hoje? Baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada por cada criança, por cada pessoa que assistiu esta aula, muito obrigada pela oportunidade de poder falar para as crianças sobre esse assunto tão importante, que é a gente ter gratidão, que a gente ter os olhos firmes no Senhor, naquele que pode resolver os nossos problemas, Senhor. Esteja com cada família representada, Senhor. Esteja guardando cada coração, dando ânimo, força, que o teu Espírito esteja junto de cada familiar, Senhor, enfrentando as dificuldades que possam vir, mas com a certeza de que o Senhor está com eles, Senhor, que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É isso aí, gente. Agora a gente escuta a nossa tradicional música de final de aula e nos vemos depois. Um grande beijo. Tô morrendo de saudade de você, viu? Até a próxima!